Hoje o nosso assunto é um pouco delicado porque anteontem aconteceu uma tragédia, uma notícia triste, que um jogador do Uruguai de 27 anos teve um mal súbito, né, por conta de uma arritmia, e aí gerou uma dúvida, né? A nossa produção levantou essa pauta que é sobre os exercícios físicos, os cuidados e se há riscos sobre praticar exercícios físicos. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o preparador físico, Thalisson Fagundes, que está aqui com a gente. Boa noite, Thalisson, e obrigado pela sua participação. Boa noite, Caetel. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão assistindo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente agradece. Bom, para a gente já começar, então, falando desse assunto, né, delicado e trágico que aconteceu com o jogador, há realmente riscos na hora da prática do exercício físico? O que poderia ter acontecido com esse jogador? Vamos lá. Nem sempre há riscos, mas os profissionais da saúde, nós devemos nos certificar de que os riscos não existem. E como que a gente faz isso? Através de exames que vão nos mostrar se existe alguma patologia, alguma coisa existente na formação cardíaca, no caso do jogador, do Juan esquerdo, que desencadeou essa arritmia que levou ele a óbito posteriormente. Exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, todos são exames simples de serem feitos e que podem predizer, podem nos mostrar que existe alguma coisa que deve ser levada em consideração em relação à atividade física. Então, o padrão ouro é que pelo menos um eletrocardiograma e um teste de esforço, que todas as pessoas, jovens, idosos, enfim, que todos realizem esse tipo de exame para que a gente descarte quaisquer patologias, quaisquer eventos que possam levar a casos como esse. Certo, então o essencial é fazer esse exame. Qualquer tipo de atleta tem que passar por esse exame. Todo tipo de atleta, principalmente quando a gente fala amador, o esporte amador aqui em Uberlândia é muito grande, campeonato de futebol amador, por exemplo, aqui. E assim, eu já joguei o campeonato amador aqui e nós nunca fizemos um teste nos times, não existe isso. E para a segurança de todos os atletas, pelo menos um eletrocardiograma, um teste de esforço poderia ser feito para a gente poder ver como está a atividade elétrica do coração e se está tudo certo com o corpo desse atleta. O que aconteceu com o Juan esquerdo foi uma arritmia, em que ele teve uma parada em campo. A ambulância chegou até em um bom tempo, em menos de 3 minutos estava lá. O que aconteceu? Ele ainda demorou um pouco para ser removido do local, então provavelmente foi feita uma RCP, né, uma reabilitação ali na cardiopulmonar. Porém, o tempo que ele ficou em campo, ele poderia ter sido removido. Não deu para ver pelo vídeo se havia um ambu para poder ficar fazendo a ventilação, se ele foi entubado na hora, todos esses procedimentos de que a parte da medicina intensiva precisa, né, de urgência, ela precisa fazer com o paciente. Então, ele foi levado, ele teve uma parada também quando ele chegou ao hospital e em função dessa arritmia, que ela pode ser tanto pelo coração bater pouco, falando bem grosseiramente para a gente poder entender, tanto bater pouco quanto bater demais. Né? Não sei qual foi o tipo que ele teve, mas isso faz com que o coração não consiga bombear o sangue suficiente para o cérebro. Então a arritmia ela não é só o coração bater acelerado, pode ser devagar também. Pode ser devagar, pode ser uma bradicardia, que é o coração bater devagar. Certo. Então, batendo demais, o coração pode entrar em colapso, né, por excesso de esforço, e batendo menos, ele pode bombear menos sangue, menos oxigenação no cérebro, e quando isso acontece, um cérebro sem oxigenação, hipóxia, isquemia, e aí a área que é afetada, ela não volta mais. Por isso que foi decretado morte encefálica, né, o protocolo de ME. Então, uma vez que o cérebro ficou sem oxigenação, o atleta já não consegue voltar mais às suas funções vitais normais. Certo. E Thalisson, você tinha citado padrão ouro. O que significa esse padrão ouro? O padrão ouro significa que quando a gente faz um eletrocardiograma, a gente vê a atividade elétrica do coração, né, como ele está se comportando. Quando a gente faz um ecocardiograma, a gente vê a formação desse coração. Então a gente consegue ver se existe alguma má formação, por exemplo, que precisa ser levada em consideração. Eu li algumas coisas a respeito do Juan esquerdo, que ele foi diagnosticado com arritmia já em 2014. Então ele já sabia disso. Já sabia que isso poderia acontecer. Mas se passaram aí 10 anos e nunca nada aconteceu. Testes, um jogador de
Série A da divisão uruguaia, um jogador que disputa Libertadores. A equipe sempre tem equipamentos e equipe necessária para fazer toda uma estrutura ótima para isso. Então, provavelmente, ele deve ter passado por todos esses testes ao longo do tempo, ao longo dos anos, e sempre foi liberado para jogar, para treinar, até que aconteceu. Tanto o colégio americano quanto o colégio britânico de cardiologia, eles colocam o eletrocardiograma e a análise histórica familiar como os principais dados a serem coletados inicialmente para um atleta. O ecocardiograma, várias vezes ele deu falsos positivos para diversos atletas que por vezes abandonaram carreiras, e eles não colocam como uma obrigação, porém, se você conversar com qualquer cardiologista, qualquer profissional da saúde, nós vamos falar que quanto mais exames você fizer para um atleta e saber como tudo está acontecendo, melhor. Um check-up, né? Um check-up total. Então, atividade elétrica, formação do coração e como o corpo está se comportando. Teste de esforço, VO2 e tudo mais. Então, são esses exames de padrões ouro que vão nos mostrar se o atleta está apto para seguir a carreira e se ele pode continuar treinando normalmente. Certo. Agora vamos para outra questão. A gente está falando do atleta, do desempenho desse atleta, e uma pessoa comum que pratica exercício, vai à academia, mas está ali se esforçando mais, faz uma esteira de uma maneira mais elevada, né? Quais os cuidados e quais os sinais que essa pessoa tem que ter para não acontecer isso que aconteceu com o jogador? Certo. A gente tem que levar em consideração muitas coisas. Essa primeira parte eu já falei. A pessoa precisa ter um atestado médico, primeiro, né, para dizer que ela pode fazer o treino. Segundo, ela precisa treinar em um local que tenha, que seja bem arejado, não seja muito fechado, principalmente por questão de temperatura, umidade, isso tudo a gente tem que levar em consideração. A gente tem que levar em consideração a estrutura dos equipamentos, segurança dos equipamentos. Toda vez que a gente vai realizar um exercício, a gente sempre tem que levar em consideração primeiro a segurança, a técnica, né? E como a pessoa vai executar esse exercício. Se está tudo certo, a gente continua. Então, tendo um local que esteja umidade boa, com a estrutura boa, segurança, aí a gente vem para a parte do instrutor. O instrutor tem que ser bem qualificado. A gente sabe que, isso é até uma crítica que eu faço até à educação física no país inteiro. Se a gente chegar em academias com um fluxo muito grande de pessoas, normalmente é em torno de um instrutor para cada 40, 50 pessoas. E isso é humanamente impossível para um instrutor conseguir olhar todos, né? Então, ter uma pessoa bem qualificada para que consiga dar o melhor auxílio possível para todos no ambiente é essencial, e é de suma importância que pelo menos uma pessoa durante cada turno esteja habilitado e qualificado com a prática de situações de emergência, saber fazer uma reabilitação cardiopulmonar, saber como limpar uma área, como começar os primeiros atendimentos para chamar ambulância e direcionar para um hospital, para o melhor lugar possível para socorrer essa pessoa. A gente nunca sabe em que momento pode acontecer, então sempre é necessário que a gente tenha pelo menos uma pessoa preparada e, óbvio, equipamentos como um DEA essencial. Mas a gente sabe que em muitos lugares não tem, mas ter uma pessoa que sabe esses procedimentos, para mim, é o principal. Certo. A gente está já quase acabando o nosso bate-papo aqui, Thalisson, mas a gente sempre bate na tecla que o exercício físico ele é essencial para qualquer pessoa, mas a gente também tem que ter esses cuidados, certo? Exatamente. O exercício ele é o que prolonga a nossa vida, né? Então a gente tem que praticá-lo de maneira regular ao longo da semana e a gente tem que praticar com inteligência também. A gente tem que saber os nossos limites. Sim. Né? Hoje em dia, com essa era de mídia, de internet, de redes sociais... Bombardeio de informações. Um bombardeio de informações. A gente vê muitas pessoas postando inúmeros exercícios, inúmeros vídeos que às vezes são coisas extremamente difíceis de serem replicadas, mas dão um like, que a galera gosta disso, engajar, né? De engajar, né? Então, a gente tem que ver, eu sempre falo que a gente tem que analisar o risco e o benefício de tudo que a gente está vendo, né? E nada melhor do que consultar uma pessoa um instrutor, um profissional de educação física que sabe o que é bom e o que não é para cada um e ter esse discernimento, né? De ver alguma coisa legal na internet, mas saber que
nem tudo é para todos, né? Claro. Porque a gente vê um atleta profissional, um ginasta dando um mortal e mortal carpado e tudo que a gente vai tentar fazer, que a gente não dá para chegar nesse nível, não né? dá para chegar nesse nível. Então, assim, é ter esse cuidado com o exercício, com a sobrecarga e ter o cuidado com hidratação, com nutrição, alimentação, sono, muito importante. Sim. Então, aspecto psicológico. Então, se a gente tem um bom sono, se a gente come bem, se a gente descansa bem, e a gente treina, a gente consegue levar uma vida muito boa, a qualidade de vida nossa aumenta e é isso que a gente busca, né? E é isso. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o Thaleson Fagundes, que é preparador físico e que deu essas informações que são muito importantes para a gente ter uma boa saúde e não correr riscos, né, de vida, né, e essa coisa trágica que aconteceu com o jogador, claro que a gente não quer que aconteça novamente. Muito obrigado, viu, Thaleson, e volte mais vezes aqui no Informativo. Eu que agradeço, Caetano. Muito obrigado a todos.